sentimento. O sentimento, ele já é algo mais elaborado. O que é que significa isso? Ele envolve racionalização, livre-arbítrio, espiritualidade, bom senso. Lembra do que eu falei anteriormente? Emoção de um lado, razão do outro, sentimento no meio. É o sentimento que usa da emoção para que a vida tenha tempero e seja legal, e usa da razão para que a gente tenha capacidade de escutar a nossa cognição e tomar decisões que são favoráveis quando elas não precisam da emoção. Ou podem equilibrar a emoção e a razão para que a vida seja plena. Vocês já perceberam que as pessoas têm uma vontade de ter uma vida plena, desenvolver uma vida plena? Sabe como é que desenvolve a vida plena? Razão e emoção bem equilibradas, sendo direcionada pela inteligência. Eu vou repetir. Sabe como é que se desenvolve uma vida plena? Emoção e razão equilibrados, desenvolvendo um sentimento com inteligência. O sentimento, ele traz o bom senso. O sentimento, ele puxa a razão, ele puxa a emoção, faz os dois terem uma conversa legal e chega a um denominador comum. Gente, isso é lindo demais. Eu sou apaixonado por essas coisas, porque o benefício que eu tive na minha vida de aprender isso e botar em prática foi gigante. Os sentimentos, olha só, acompanha aqui, são privados. Os outros só ficam sabendo se existir o desejo, o meu desejo de partilhá-los. A emoção, você se esconde não, viu, né? Você pode ser expert, alguém vai perceber, seu olhinho brilha, sua pupila dilata, você treme, fica vermelho, fica sem graça. Os sentimentos não. Você é capaz de amar uma pessoa a vida inteira e essa pessoa nunca saber. Nunca escutaram histórias assim? Você é capaz de odiar uma pessoa com quem você trabalha todo dia e essa pessoa jamais saber que você a odeia. Se você quiser esconder, você esconde. Os sentimentos, eles são privados. Os outros só ficam sabendo se você quiser e tiver o desejo de partilhá-los, né? Por exemplo, você só partilha amor se você quiser. Você só partilha sua paz se você quiser. Você só partilha sua alegria se você quiser. Você pode entrar num local, estar muito alegre e simplesmente se manter equilibrado, sem demonstração, e as pessoas não sabem que você está alegre. Você pode estar fazendo aniversário hoje, você não conta a ninguém da alegria de estar fazendo aniversário, ninguém descobre. Então os sentimentos são assim. Eles são guardados, eles são próprios, eles são seus. As emoções não. As emoções, porque elas jorram a qualquer momento, elas podem, você não consegue escondê-las. Então olha só. Diferente das emoções, os sentimentos podem não ser passageiros. Eu quero que você guarde isso. As emoções, elas são passageiras, elas duram até 3 minutos, elas podem ser renovadas, mas elas não vão durar muito tempo. Agora, os sentimentos, eles podem não ser passageiros. Você pode levar um sentimento para a vida inteira. E é exatamente isso que os nossos traumas se usa. Os nossos traumas, eles são sentimentos disfuncionais armazenados. Você conhece pessoas que guardam rancor de outra a vida inteira? Conhecem pessoas que amam disfuncionalmente a vida inteira? Que têm uma crença disfuncional de não querer se libertar daquilo? Então os sentimentos, né? Os sentimentos, eles podem durar a vida inteira. Né? Então, diferente das emoções, os sentimentos podem não ser passageiros. E em alguns casos podem durar a vida toda. Uma tristeza pode durar a vida inteira. Um amor não correspondido pode durar a vida inteira. Não é? E por aí vai. Os traumas, eles se alimentam dos sentimentos não trabalhados para reforçar. Por exemplo, uma pessoa foi muito ofendida e ela tem um trauma de se expor em público porque Maria foi agressiva e a humilhou. Então, quando ela chega em qualquer lugar, Maria nem está,
mas que ela vê um cenário parecido com aquele, diretamente aquele trauma, se alimenta daquilo e já vai toda a reação de que ela talvez nem lembre de Maria, mas no seu cérebro já tem um esquema e aquilo já automaticamente aflora e a pessoa sente como se estivesse sendo humilhada no dia em que Maria humilhou. Entende? Então o trauma se alimenta desses sentimentos disfuncionais, porque esses sentimentos disfuncionais, um sentimento não pode durar para a vida inteira, então ele fica arraigado, faz parceria com o trauma e você passa a sentir. Cada vez que o ambiente proporcionar para você um ambiente parecido com o que você foi traumatizado, aquilo vem automaticamente na sua cabeça. Mas Cecília, eu vou explicar isso melhor mais para frente, tá? Lembra, hoje eu estou fazendo um panorama. Já entrei na teoria, mas a profundidade mesmo vem amanhã. Tá? Então observe. O sentimento, se ele não é íntimo, não é seu, as pessoas não só ficam sabendo se você permitir. Então, por ele ser de âmbito extremamente íntimo, o sentimento pode passar desapercebido por todos. Muitas vezes, viu gente, o sentimento pode inclusive passar desapercebido por você mesmo. Eu já tive depoimentos de pacientes que amavam uma pessoa, mas não reconheciam que amavam. Eu já tive pacientes que odiavam uma pessoa, mas não reconheciam que odiavam. Ela aprendeu a conviver respeitosamente com aquela pessoa, a ponto de que sabe qual é a sensação que dá? Eu só não me sinto bem com aquela pessoa. Sabe aquele negócio? Ixi, eu não consigo confiar naquela pessoa. Sabe aqueles negócios? Meu santo não bate com ciclano. Parece que não dá liga. Isso tudo são frases de sentimentos embutidos, em que a gente não gosta de uma pessoa gratuitamente, mas a gente não sabe qual é o sentimento que a gente está escondendo, e na verdade a gente pode não estar relacionado com aquela pessoa, com José. Mas um dia, Maria me fez raiva, Maria me traumatizou, e quando José tem algo parecido com Maria, tom de voz, jeito de se expressar, modo de se vestir, diretamente o cérebro faz conexão e os sentimentos afloram. E se for sentimentos desagradáveis, você vai ter sentimentos desagradáveis por uma pessoa que jamais fez nada contra você, mas o seu inconsciente liga direto com aquela pessoa que fez. Não é interessante isso, gente? Olha, quando eu comecei a fazer psicoterapia, no meu primeiro ou segundo psicólogo, eu comecei a detectar isso. Eu comecei a perceber que eu tinha sentimentos muito embutidos. E que simplesmente às vezes, por eu ter inveja de algumas pessoas, eu não conseguia me relacionar com pessoas parecidas com elas. Porque eu já dizia assim, fulano se acha demais. Ciclano aparecendo, mas fulano gosta de aparecer. E aí geralmente eram pessoas, como eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, que fui mais compenetrado, às vezes era chamado de CDF, eu tinha muita inveja das pessoas que eram espontâneas, que eram afetivamente descoladas, que conseguiam abraçar, beijar. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber que eu nasci para ser afetivo, que eu nasci para ser amoroso, mas que porque eu fui poldado na minha vida inteira de que homem não abraça, homem não cheira, homem não ri, homem não chora, eu comecei a me poldar. E logicamente quando eu começo a me poldar, eu não vou ser feliz. Então as minhas emoções ficaram poldadas e os meus sentimentos atrofiados. Quando eu comecei a amar as pessoas, a liberar meu afeto, isso se regularizou. E eu comecei a gostar, inclusive, de muita gente que eu não gostava. Que o problema não estava com elas, o problema estava comigo. As minhas emoções estavam disfuncionais, logicamente, e afetava meus sentimentos, que afetava minhas razões. Emoção, razão, sentimento. Afeta um, afeta outro, afeta outro. Daqui a pouco está um balaio de gato disfuncional na cabeça da gente e a gente não entende o porquê. Não é? Vamos lá. Os sentimentos, eles podem ser sentimentos negativos, como tristeza demais, medo demais, frustração, não saber trabalhar a hostilidade, não saber lidar com a raiva, desespero, culpa.
Os sentimentos também podem ser positivos, como sentimento de felicidade equilibrada, um humor bem trabalhado, a alegria, a gratidão, a esperança. É por isso que a gente fala assim, gratidão é algo que mexe com o ser humano, porque quando a gratidão entra, a gratidão traz com ela felicidade, mudança de humor, traz alegria. Quando você é grato a uma pessoa, você simplesmente se dobra para aquela pessoa e você quebra as armaduras. A esperança é um sentimento positivo também, muito. Ter esperança faz com que o cérebro produza neurotransmissores como dopamina, endorfina, serotonina, que dá sentimentos, sensações de prazer. E existe também, sabe, os sentimentos neutros ou mistos, quando a gente chama, que é a compaixão. A compaixão é a mistura de tristeza por aquela pessoa estar passando, mas com um carinho e afeto que você tem por ela. São duas emoções ou dois sentimentos juntos que dão nome a um sentimento misto ou secundário ou terciário. Geralmente os sentimentos mistos ou neutros, eles não vão ser somente um, eles vão ter dois.